condição atual e as perspectivas. Para isso, a gente vai contar com duas pessoas extremamente engajadas no transplante de pulmão. Antes disso, eu gostaria de agradecer aos nossos apoiadores, Axê, Bayer, Boehringer, Chiesi, Janssen, Greenmark, Sanofi, Vertex e Zodiac. Então, hoje, para falar sobre transplante pulmonar, a gente vai contar com a presença do Dr. Israel Lopes Medeiros. Ele é médico assistente do Serviço de Cirurgia Torácica e coordenador do Programa de Transplante Pulmonar do Hospital Dr. Carlos Alberto Studart Gomes e professor de cirurgia na Faculdade de Medicina da Universidade de Fortaleza, Unifor, né? O Dr. Israel vai compartilhar com a gente experiências, desafios, né, de implementar um novo centro de transplante pulmonar no Brasil, então lá em Fortaleza. E na sequência, depois, a gente vai contar, né, com o Dr. José Eduardo Afonso Júnior, que é coordenador do Programa de Transplante Pulmonar do Hospital Israelita Albert Einstein e também coordenador geral do programa do mesmo hospital, né, de transplantes, então lá do Hospital Israelita Albert Einstein. Então, acho que vocês, então, Israel e Zé Eduardo, você dá boa noite aqui para o grupo. Aí, na sequência, eu peço para o Israel, então, começar falando da experiência da implementação de um novo centro, e o Zé Eduardo vai falar sobre quando a gente deve referenciar um paciente para transplante pulmonar. E aí depois a gente vai poder conversar e discutir, né? Vocês enviam as perguntas pelo QIA e a gente vai ter um tempo para poder trocar ideias e experiências. Israel. Bem, boa noite a todos. Obrigado, doutora Jaqueline, pela introdução. Na realidade, eu queria agradecer a equipe, a organização da SBPT pelo convite. É um prazer aqui estar participando desse evento semanal da SBPT. Parabéns pela iniciativa, por falar assim, de transplante, que é um assunto que a gente gosta muito, e essa questão dos desafios, a gente já está há 10 anos fazendo transplante de pulmão aqui em Fortaleza, e os desafios são muitos, não param, assim, eles vão mudando, não é fácil fazer transplante de pulmão no Brasil, mas é muito bom falar sobre isso aqui. Obrigado, é uma honra estar realmente participando, ainda mais ao lado de um cara como o José Eduardo, assim, que é uma referência para todo mundo, assim, na pneumologia, no transplante, muito bacana. Eduardo quer dar o seu oi, daí a gente passa a palavra para o Israel fazer a apresentação inicial. Boa noite a todos. Obrigado, Jaquelina, por mais essa oportunidade, né? Eu acho que nunca tivemos uma SBPT que valoriza tanto o transplante de pulmão. Isso eu sempre senti muita falta, né? E somos um país que fazemos o procedimento com sucesso, com resultados bons, e ao mesmo tempo a gente se depara sempre com pouco conhecimento dos médicos que trabalham com pulmão, clínicos ou cirurgiões, né, sobre o assunto. Então é sempre bom a gente falar mais e mais, especialmente que a gente está no Setembro Verde, que é o mês da doação de órgãos, né, e é uma ótima oportunidade para refrescar a cabeça das pessoas em relação ao tema. Muito obrigado. Isso mesmo. Então tá ótimo. Então a gente vai contar com o Israel, com a primeira apresentação, depois na sequência o Zé Eduardo. Ok. Compartilho aqui a minha tela com vocês. Tudo bem? Acho que todos estão vendo? Sim. Legal, gente. Então, assim, vou começar falando aqui. A ideia é falar um pouco sobre a experiência nossa aqui no nosso centro. A gente tem um centro pequeno aqui de transplante pulmonar, aqui no Ceará, em Fortaleza, e falar um pouco sobre os desafios da implementação de um novo centro, falar um pouco dessa experiência nossa nos últimos 10 anos, né? No final, a gente vai fazer algumas reflexões e espero que a gente tenha tempo também de trocar algumas ideias, enfim, compartilhar a experiência de outros lugares. Bem, fiz aqui um breve resumo da história, né? Talvez muita gente já conheça, mas o transplante pulmonar, ele começa na década de 60, o primeiro transplante pulmonar em humanos, ele foi realizado nos Estados Unidos, no Mississippi, pelo Dr. James Hardy. Na realidade,
era um paciente de 58 anos com doença pulmonar obstrutiva crônica e tinha câncer de pulmão. Claro que hoje a gente não vê muito sentido em fazer transplante de paciente com câncer de pulmão, não é um candidato, claro, ideal, né? O Zé vai falar depois sobre seleção, então não foi um candidato bem selecionado, com certeza, mas o transplante foi feito e serviu para mostrar que era factível, né? Que era possível fazer o transplante, que havia... o pulmão funcionava depois, claro que ele evoluiu com várias complicações, eles não tinham um esquema ideal de imunossupressão na época, complicações de via aérea, complicações de anastomose brônquica, enfim, o paciente acabou falecendo depois de 18 dias. O primeiro transplante pulmonar, digamos assim, bem sucedido, com uma longa sobrevida, aconteceu no início dos anos 80, no centro de Toronto, no Canadá, que até hoje é uma referência, né, no tratamento de doenças pulmonares, no transplante pulmonar. Foi um transplante feito no paciente masculino de 53 anos com fibrose pulmonar idiopática. Agora sim, um caso bem selecionado, paciente mais jovem, com fibrose, foi um transplante pulmonar unilateral, o paciente teve uma sobrevida longa de 7 anos e acabou falecendo por insuficiência renal. Aqui no Brasil, o primeiro transplante de pulmão, na realidade não só no Brasil, mas na América Latina, foi realizado em Porto Alegre, em 1989, pelo grupo lá de Porto Alegre, liderado à época pelo Dr. José Camargo. Foi um paciente de 27 anos, jovem, com bronquiolite e fibrose pulmonar. O transplante realmente foi um transplante unilateral, foi bem sucedido e o paciente teve uma sobrevida bem longa de 10 anos. Acabou falecendo depois, ele voltou a fumar, desenvolveu enfisema, enfim. Bem, no mundo, né, como o Zé Eduardo falou, o transplante pulmonar, assim, ele cresceu bastante, se tornou um tratamento bastante efetivo no tratamento de doenças pulmonares graves, avançadas, terminais, e cresceu. A gente vê que assim, o número de transplantes só aumentou nos últimos anos. Hoje em dia são quase 5.000 transplantes realizados em todo o mundo, a maioria bilateral. O número de transplantes bilaterais cresceu bastante. A gente vê aí nesse gráfico da ISHLT, a International Society for Heart and Lung Transplantation. Esse é um gráfico brasileiro. Infelizmente, assim, no Brasil, a gente não tem esse crescimento tão grande como teve no mundo, né? A gente vê aí que o número de transplantes ele permaneceu relativamente estável nos últimos anos, houve um crescimento aí depois de 2015, 2016, ultrapassando aí o número aí de 100 transplantes por ano, e realmente teve uma queda aí acentuada nos últimos 2 anos, por razões óbvias, pela questão da pandemia do Covid, né? Mas a gente vê que os números realmente, assim, ainda não são altos e a gente não tem aquele crescimento tão grande como a gente gostaria. Bem, falando um pouco aqui da nossa experiência, né? O transplante de pulmão aqui em Fortaleza, no Ceará, ele é realizado no Hospital Carlos Alberto Estudante Gomes, que é um hospital de Messejana. É um hospital público, um hospital terciário, né, de referência. Ele é um hospital que não é um hospital geral, na realidade é um hospital de cardiologia e pneumologia. É um hospital que já tem tradição nessas duas áreas, né, já tem tradição na formação de residentes, tem residência de cardiologia, de pneumologia, cirurgia cardíaca, cirurgia torácica. Já fazia transplante cardíaco há alguns anos, quer dizer, um hospital que já tinha um certo, digamos assim, preparo, né? Já tinha uma estrutura e, quer dizer, não foi uma coisa que começou assim, é uma coisa que já veio de muitos anos, né? Desde a criação do programa de cirurgia torácica, da residência, enfim. Aqui só mostrando aqui 2 imagens aqui. O Hospital de Messejana, na realidade, embora muitos conheçam como Hospital do Coração, em Fortaleza, mas ele originalmente era um hospital do pulmão. Ele foi criado como um sanatório para o tratamento de tuberculose e depois que se tornou um hospital de referência em cardiologia e pneumologia. Até hoje ele ainda tem algumas áreas bem verdes, umas áreas amplas de campo que lembram o início da sua história, né, como um hospital, como um sanatório no tratamento de tuberculose. Bem, tudo começou então com a formação, o treinamento de equipe. O grupo começou a organizar vários eventos, workshops para discutir sobre transplante pulmonar. A gente começou a trazer pessoas, né, principalmente de São Paulo, do Rio Grande do Sul. A gente vê alguns colegas aí nessa imagem aí, o professor Paulo Pego, o Fábio Jatini, o Dr. Vicente Forte e a doutora Marluva aí, também uma referência, né, uma clínica na área do transplante pulmonar. E a equipe começou a se preparar, a treinar, inicialmente em modelos animais, né? A gente começou a divulgar isso aqui na nossa cidade. Aqui, acho que talvez alguns de vocês estavam presentes nesse evento, foi o Congresso Brasileiro de Pneumologia, o 33º, em 2006,
em que a gente, como parte do pré-congresso, a gente fez um curso teórico-prático de transplante pulmonar, trouxemos até um colega lá do centro de Toronto, Canadá, o Dr. Andrew Pierre, e fizemos, né, as aulas teóricas e transplantes, captações, implantes em modelos suínos, modelos animais. Foi um evento bacana que serviu também como preparação para a equipe. E aí veio a fase de viagem, né, de visitar outros centros. Isso aí, claro, ainda é uma limitação que a gente tem, assim, embora hoje a gente tenha alguns centros no Brasil, mas faltam, na realidade, centros formadores, assim, que façam um treinamento mais específico, então ainda a gente acaba tendo que sair, que ir para fora, né, os custos dessas viagens são elevados, enfim, isso ainda é um pouco complicado, mas acaba tendo que sair, né, então essa foi uma primeira viagem em 2007. O nosso chefe hoje lá, o Dr. Antero, ele passou alguns meses lá no centro de Toronto, onde pôde acompanhar toda essa questão do transplante, tanto a parte cirúrgica como a parte clínica, pré- pós-operatório. A Cíntia, aí, nossa pneumologista, também passou um tempinho lá no INCOR, lá com o Zé Eduardo, o Samano, em 2009. Essa aqui já foi uma viagem mais recente, aqui a gente já tinha começado o transplante, foi mais uma reciclagem que a gente fez no ano passado, assim, um treinamento, a gente pôde levar mais gente, fomos 2 cirurgiões, foi um colega mais jovem, pneumologista também lá do grupo, para fazer lá o treinamento, acompanhar, né, as atualidades do transplante. Enfim, esse aqui foi um dos últimos eventos, antes da gente começar a transplantar, foi um workshop em 2010, em que a gente contou com a presença aqui do professor José Camargo, lá o pioneiro de transplante pulmonar. Ele veio até Fortaleza, deu algumas aulas, fez alguns transplantes em modelos animais, enfim. E depois de todo esse período de formação e de treinamento, a gente começou, claro, a elaborar os protocolos, né, baseado, claro, nos protocolos já bem estabelecidos, que tinha da ISHLT, dos centros mais experientes, como Toronto, mesmo como o INCOR São Paulo, e a gente criou o nosso protocolozinho do hospital lá de Messejana, com as principais etapas, protocolos de imunossupressão, profilaxia, antibiótico terapia, enfim, seleção de doador, de receptor. Depois veio a etapa do credenciamento do programa pelo Ministério, né, assim, então, formamos o grupo, né, de cirurgiões torácicos, de pneumologistas. Depois de todo esse treinamento, a gente conseguiu esse credenciamento, essa aprovação inicial aí por 6 meses para começar. E nós começamos. Na realidade, em 14 de junho de 2011, esse ano a gente comemorou os 10 anos, a gente fez o primeiro transplante. Eu acho que, para quem está começando, com certeza, um dos principais desafios é a seleção, é fundamental a seleção aí do receptor. Não adianta começar com casos complexos, complicados, a gente precisava realmente de um caso mais simples, e a gente teve, então, esse caso aí, foi um transplante pulmonar unilateral esquerdo, um homem de 54 anos com enfisema por deficiência de alfa-1 antitripsina. O transplante foi bem tranquilo, né, e aqui são as características do doador: IMC de 20, a função pulmonar, vocês veem que era realmente bem ruim, 19% de VEF1, DLCO de 18%, tinha uma função cardíaca boa. Aqui a cintilografia de perfusão pulmonar, mostrando que a perfusão do pulmão esquerdo era realmente bem mais baixa, daí a opção de fazer o transplante unilateral esquerdo. E assim foi feito. Vocês veem aqui na imagem o pulmão do receptor, realmente praticamente não havia mais pulmão completamente destruído, e ele recebeu um pulmão aqui de A seleção de doador também aqui é fundamental, né? A gente procurou, para começar, um doador ideal, lógico, né? Um doador ideal, um receptor ideal. Acho que essa combinação é muito boa para começar, né? Assim, favorece muito o resultado. E aqui a gente vê o pulmão que ele recebeu no primeiro dia, no primeiro pós-operatório, já depois de 3 meses. O paciente evoluiu muito bem, assim, e teve um excelente resultado. Bem, essa aqui foi uma publicação que a gente fez quando estávamos com 39 transplantes em 2018, e aqui só mostrando aqui a estatística: 2/3 dos pacientes eram homens, 1/3 era mulher. Aqui as principais indicações lá no nosso centro, na experiência nossa, a maioria dos transplantes foram por fibrose pulmonar, 72%, alguns casos de DPOC, enfisema pulmonar, bronquiectasia e hipertensão pulmonar primária. A maioria dos transplantes foi unilateral, pacientes com fibrose, 56%, 38% de transplante bilateral, e fizemos 2 casos também de transplante lobar bilateral, que isso aí é algo que a gente acaba tendo que fazer realmente por uma característica dos nossos receptores, assim, são pacientes realmente que
de baixa estatura, talvez uma característica da nossa população aqui, e muitos com fibrose, quer dizer, além de ter uma baixa estatura, ainda tem fibrose e acaba tendo que receber um pulmão muito pequeno. Isso aí é complicado, às vezes, de encontrar receptores tão pequenos assim, crianças é mais difícil, né? A maioria dos doadores são grandes, são homens altos, e você tem que fazer realmente a redução de volume, muitas vezes fazer o transplante de um só lóbulo. 10 pacientes precisaram de suporte no intraoperatório. Inicialmente, metade receberam a circulação extracorpórea, e com o tempo foi substituída pelo ECMO. Hoje a gente sabe que o ECMO oferece melhores resultados do que a SEC, e a tendência é essa hoje. A gente tem usado o ECMO no intraoperatório quando necessário, e às vezes até fazendo ECMO periférico no pós-operatório imediato, em alguns casos, principalmente pacientes com hipertensão pulmonar, que acabam saindo da cirurgia realmente em ECMO, como uma forma de proteger o pulmão, diminuir o risco de disfunção primária, de injúria de reperfusão no início, né? Esse ECMO acaba sendo tirado depois na UTI. Complicações pós-operatórias são bastante frequentes, principalmente as infecções bacterianas, né, no início, e a mortalidade, no nosso caso aqui, foi de 30%, né, a mortalidade hospitalar. Aqui as principais complicações, eu vou pular. Essa aqui foi a nossa sobrevida nessa primeira casuística, uma sobrevida de 60% em 3 anos. Isso aqui depois a gente atualizou, essa é a nossa casuística atual, né? Foram 47 pacientes, 48 transplantes, porque teve um caso de retransplante, isso ao longo de 10 anos. Aqui só mostrando, aqui dando uma ideia que a maioria, embora a maioria dos pacientes tenham sido daqui mesmo, do Ceará, a gente recebe pacientes de toda a região Nordeste, né? Pernambuco, Rio Grande do Norte, Maranhão. Isso aqui, esse slide aqui é mais para ressaltar mesmo a importância de ter um centro transplantador na região. Quer dizer, hoje o Ceará é praticamente o único centro fazendo transplante pulmonar aqui na região Norte e Nordeste, né? Então, acaba sendo uma referência para a região, assim. Então, existe uma demanda reprimida muito grande, a gente sabe disso, né, nesses estados, e é importante ter um ou até mais centros assim, nessa região para funcionar como uma referência, né? E aqui falando um pouco assim, sobre essa questão dos aprendizados, as dificuldades, os desafios que a gente teve, né? A escassez de doadores, claro, a escassez de doadores eu diria que não é um problema nosso, é um problema do transplante pulmonar, isso é óbvio, né? Em qualquer lugar do mundo, por diversas razões ligadas ao processo de morte encefálica, intubação, broncoaspiração, pneumonia, edema pulmonar, enfim, o uso dos pulmões realmente é mais complicado do que usar o fígado, o rim, acaba se perdendo muito mais pulmões. Em qualquer lugar do mundo, geralmente a taxa de aproveitamento de pulmões de doadores é de 20%, em alguns centros de referência isso pode ser maior, 30%, 40%, mas 20% é uma média mundial. Agora, no Brasil, é uma realidade diferente, né? Assim, a gente sabe que aqui é menor, talvez até na faixa de 5%, 10%. Tem um trabalho aqui do professor Paulo Pego, 2008, em que ele fez um levantamento em São Paulo, cerca de 500 doadores, e viu que realmente só 5% dos casos se aproveitou o pulmão. Isso é muito ruim, né? Isso tem a ver no nosso país, por que é tão baixo assim, né? É um país grande, continental, que a gente sabe com muitas desigualdades regionais, e tem vários trabalhos na literatura mostrando que o baixo nível cultural em qualquer lugar do mundo também se reflete nessa escassez de doadores, né? E uma coisa que a gente aprende quando vai trabalhar com captação pulmonar com doadores é que, assim, a busca de doadores é um revelador da má qualidade de nossas UTIs, né? Assim, então, é nessa hora que a gente percebe que as UTIs, principalmente nos hospitais públicos, os hospitais de periferia, realmente são muito ruins, as condições são ruins, e a gente vê como é isso quando a gente vai captar pulmão, porque a gente quase não consegue, é difícil aproveitar esses pulmões, a gente vê as condições em que esses pacientes realmente são cuidados. Então, isso aí é uma coisa que a gente percebe realmente. Os resultados melhores, né? Isso aí a gente pode ver que assim, a melhoria dos resultados tem muito a ver, como eu falei, com a seleção adequada de candidatos. Isso é fundamental, principalmente em centros pequenos como o nosso, que acaba tendo uma experiência, né, pequena, não tem um N muito grande. É importante selecionar, né? Assim, casos mais complexos, mais complicados, acabam gerando resultados piores, o que aumenta os custos. Isso pode desestimular os centros, enfim. Então, principalmente na fase inicial, é fundamental selecionar bem os candidatos. A reabilitação pré-operatório, como em várias condições, né, como na cirurgia torácica, do câncer de pulmão, DPOC, enfim, é algo que faz diferença, né? A reabilitação pré-operatória no transplante pulmonar é fundamental, né, você trazer esses pacientes para o transplante mais bem reabilitados. E a questão da UTI pós-operatória também é algo fundamental, né? Assim, tem que ter uma boa UTI, intensivistas de preferência dedicados ao transplante cardíaco, pulmonar, um bom suporte de hemodinâmica,
de preferência alguma expertise com o manuseio do ECMO, né? Isso aí tem melhorado bastante os resultados. Algumas dificuldades também que a gente vê, por exemplo, essa questão de gestão nas secretarias estaduais, né? Assim, o custeio do transplante, uma coisa que muitas vezes as secretarias de saúde realmente não percebem, que ao estimular o transplante de pulmão, por exemplo, a gente sabe que o custeio do transplante, dos medicamentos imunossupressores, ele vem do Ministério da Saúde, ele é federal, isso de certa forma poderia até aliviar as folhas de pagamento das secretarias estaduais. Isso na prática, às vezes o pessoal assim não percebe isso, né? Assim, acaba que essa é uma das vantagens de fazer transplante, né, para os estados, né? Algo que poderia ser mais estimulado. A questão da falta de cultura médica realmente é algo que também a gente precisa trabalhar, eventos como esse, na educação sobre o que é o transplante, como funciona. Às vezes você não sabe, muitos médicos, muitos mesmo, ainda entendem o transplante, particularmente o transplante de pulmão, como uma terapia de desespero, como algo para se fazer em último caso, quando o paciente já está moribundo, né? Então isso resulta em encaminhamentos tardios, que muitas vezes são pacientes que não têm condição de fazer o transplante e acabam tendo resultados ruins. A questão da sobrecarga do SUS, isso, claro, é um problema, né? Porque os transplantes, 95% dos transplantes são financiados pelo SUS, né? Assim, e a gente tem percebido cada vez mais a necessidade de técnicas mais modernas, assim, técnicas como, por exemplo, ECMO, perfusão pulmonar ex vivo, mostraram em vários centros do mundo uma melhora dos resultados. Hoje em dia, muita gente está usando o ECMO nos transplantes, mas a gente sabe que o ECMO é uma terapia mais cara, isso vem encarecendo, né? Então, isso é um problema. Algumas legislações, como essas normas da Agência Nacional de Saúde Suplementar, que, por exemplo, isentam os planos de saúde de pagar os transplantes. A gente sabe que hoje um plano de saúde, ele só tem a obrigação de pagar o transplante se for de córnea, de medula ou de rim. Transplante de coração, pulmão e fígado não tem a obrigação de pagar. Isso é complicado, né? Então, vem sobrecarregando o SUS. Isso aí também dificulta, né, a criação de novos centros, né? Acabam que poucos hospitais realmente acabam encarando esse tipo de prejuízo, né? Assim, porque a gente sabe que o valor que o SUS paga é muito baixo, né? Ele acaba considerando que, assim, o valor que o SUS paga cobre um transplante que não complica, né? Mas um transplante, se tiver alguma complicação, uma necessidade de hemodiálise, pronto, já aquele valor já ficou no prejuízo, não vai dar cobertura. A questão do treinamento, que a gente comentou também, poucos centros disponíveis para treinamento, necessidade de viajar para fora, isso também resulta em custo, nem sempre é factível levar uma equipe inteira para fazer um treinamento fora, isso também dificulta também a formação de novos centros. Médicos, a questão também da educação médica, né? Poucos médicos jovens, realmente recém-formados, gostam de procedimentos de alta complexidade, são procedimentos, às vezes, que dão muito trabalho, complicação, ocorre em horas inadequadas, de madrugada, e às vezes não remuneram tão bem, isso aí também torna alguma dificuldade, né? E essa história, assim, muitas vezes, assim, a experiência inicial nem sempre é bem sucedida, a gente sabe que assim, no começo às vezes você tem complicações, você tem casos ruins, é preciso persistir, mas isso nem sempre é fácil, porque o transplante quando complica, acaba onerando, os custos são maiores, muitas vezes o hospital acaba desistindo, e no Brasil quando a gente olha para os números a gente vê isso, quantos hospitais já começaram e quantos pararam, né? Esse aqui é o número de transplantes feitos no Brasil até junho de 2020, 2 em Salvador, 47 Fortaleza, 2 Brasília, 21 Belo Horizonte, Curitiba, Rio de Janeiro, São Paulo atualmente são 3 centros fazendo, em Porto Alegre são 2 centros, né? Quer dizer, muitos hospitais começaram e realmente desistiram justamente por fatores que eu já citei aqui, né? Assim, complicações, falta de verba, falta de estímulo, e a gente vê que praticamente quem está continuando hoje são os 3 centros de São Paulo, os 2 de Porto Alegre e Fortaleza, né? Então, aqui, alguns números aqui para mostrar, por exemplo, o quanto que a gente ainda está atrasado no transplante de pulmão, né? Isso aqui são números da ABTO, Associação Brasileira de Transplante de Órgão, mostrando aqui a necessidade estimada de transplante, quer dizer, baseado na população atual do Brasil, quanto que a gente deveria estar fazendo de transplante de pulmão, né? Mais de 1.681 transplantes por ano, esse seria o número ideal, e a gente fez 65 no último ano, quer dizer, então a gente está muito abaixo do que deveria, né? Assim, o número de centros de transplantes que a gente faz é muito baixo. Se você comparar, por exemplo, com o fígado, né, assim, que já faz, digamos, metade dessa necessidade estimada para a nossa população. Então, é aquilo que eu falei, da desigualdade regional, né, do baixo nível cultural, social, regiões realmente bem marginalizadas do país, que às vezes não têm acesso a esse tipo de tratamento. Então, é preciso estimular políticas públicas inteligentes, organizadas para transplantes, estimular os transplantes através de mensagens como a ideia de que o transplante realmente salva vidas, salva pacientes,
é possível para os estados atrair verbas do Ministério da Saúde, isso pode, de certa forma, até diminuir os custos que o estado tem com pacientes que estão na fila, pacientes crônicos, né, jogando esse ônus aí para o governo federal. A criação de centros de transplantes ajuda os hospitais de alta complexidade, porque você acaba melhorando as equipes de UTI, os exames, os laboratórios, tudo isso aí vai melhorando quando se cria um centro de transplantes, né? E é isso, gente, era isso que eu tinha para falar. Eu fiz aqui nesse último slide uma homenagem ao nosso colega aí, o Dr. Sadi. O Dr. Sadi não era pneumologista, não era da SBPT, ele era, na realidade, especialista em medicina interna, cardiologista, mas um cara que sabia tudo de transplante de pulmão, era o clínico-chefe lá da Santa Casa de Porto Alegre, né? Acho que ele trabalhou lá desde o início dos anos 2000, assim, ele tocava lá realmente a parte clínica do transplante pulmonar e faleceu há 2 meses, nos deixou, mas realmente um cara espetacular, um cara bem diferenciado. É isso aí, eu aguardo vocês no final para a gente conversar. Excelente, Israel, assim, depois a gente vai poder conversar mais, mas parabéns mesmo pela experiência do grupo de Messejana, né, e encarar esses desafios. Realmente a gente precisa de pessoas, né, que encarem esse tipo de desafio, aí no final a gente volta a conversar. Parabéns. Vamos lá, Zé Eduardo, falasse de quando que nós devemos referenciar um paciente para o transplante pulmonar. Deixa eu... Estão vendo? Sim, só isso. Tá bem. Bom, então, acho que o Israel já deu uma boa introdução da situação que a gente se encontra, né? E eu sempre fico bastante preocupado, porque ele mostrou os dados da Associação Brasileira de Transplantes e pulmão continua sendo a modalidade com maior defasagem entre a necessidade de transplantes no Brasil, baseado na população, e os transplantes que são feitos. Com a pandemia de Covid, isso piorou ainda mais, então a gente tem certeza absoluta que hoje a maior parte dos pacientes que precisa de transplante, eles não têm oportunidade de chegar a um centro para serem avaliados. Então a gente tem muitos pacientes jovens que poderiam ter uma chance de uma sobrevida muito maior e que isso não acontece, né? Então, a gente faz hoje em dia principalmente transplantes bilaterais, né? Então, aqui é o gráfico da Sociedade Internacional, mostrando em roxo os transplantes bilaterais e em verde os transplantes unilaterais. Ainda existe espaço para os transplantes unilaterais, apesar de haver uma sobrevida menor num contexto geral, mas existem situações que a gente acaba optando pelo transplante unilateral, isso é muito variável de equipe para equipe, mas a maior parte dos transplantes eles precisam ser bilaterais. Quando a gente fala de principais indicações para transplante, isso no mundo todo, a gente vê que 70% das indicações consistem nesses 3 grupos de doenças. A DPOC, as doenças intersticiais idiopáticas, especialmente a fibrose pulmonar idiopática e a fibrose cística. Quando a gente vê evolutivamente as indicações por doença de base na Sociedade Internacional, a gente vê aqui em branco que as doenças intersticiais idiopáticas, hoje em dia, elas ocupam o principal volume de indicações de transplante no mundo todo, superou a DPOC, que está aqui em verde nos últimos anos, e isso aconteceu especialmente porque em 2005, nos Estados Unidos, passou-se a adotar um sistema de alocação de órgãos chamado Lung Allocation Score, que prioriza as doenças com maior mortalidade em lista de espera, que possuem bom resultado pós-transplante. E historicamente, a fibrose pulmonar idiopática, especialmente, é a doença que tem maior mortalidade em lista, e é uma doença cuja indicação de transplante, quando não há contraindicações, ela é inexorável. Não existe nenhum tratamento definitivamente impactante que evite a progressão da doença, melhor que o transplante de pulmão para fibrose pulmonar. E como em DPOC
muitos pacientes que, quando devidamente cuidados, apesar de estarem graves, eles sobrevivem muito tempo, diminuiu-se a indicação de DPOC para transplante de pulmão. É importante saber que a sobrevida do transplante de pulmão ela varia de acordo com a doença de base, né? Nós temos que para a fibrose cística a melhor sobrevida, tanto no período perioperatório, mas ao longo do tempo. Então, a gente tem vários pacientes no mundo passando de 20 anos de transplante com fibrose cística. Para a hipertensão arterial pulmonar, apesar da gente ter uma maior mortalidade no período perioperatório, isso em decorrência das complicações hemodinâmicas da doença, né, a disfunção de ventrículo direito, a gente vê que ao longo do tempo é a segunda doença com melhor sobrevida em longo prazo, justificando a indicação de transplante para esses pacientes. Esses dados aqui o Israel mostrou, né? Eu até peguei de 2019, porque 2020 com a pandemia não valeu muito, mas um ano normal de transplantes, né, entre aspas, que seria 2019, vocês vejam que o Brasil acabou com 106 transplantes de pulmão, com uma necessidade estimada pela população de 1.668. Ou seja, apesar da gente ter ótimos centros fazendo transplante de pulmão no Brasil, com resultados muito bons, a gente faz muito, muito pouco. A gente aproveita muito mal os doadores de pulmão e a gente tem poucos centros, e isso é uma discussão que às vezes eu tenho com as instituições regulatórias de transplante, né? Às vezes eu escuto, puxa, mas não existe muita demanda para ter outros centros de transplante de pulmão no Brasil. Não existe muita demanda porque o paciente lá no Acre ele não é nem sequer cogitado para ser encaminhado para um centro transplantador. Um paciente com doença pulmonar avançada que precisa mudar de estado com a família, esse paciente não é considerado para transplante porque existem condições logísticas que inviabilizam. Então, enquanto a gente não tiver uma distribuição de centros transplantadores melhor no Brasil, ou condições logísticas desses pacientes chegarem a um centro transplantador, a gente vai ter pouco transplante sempre. Aqui, então, são os dados, né? Então, o Nordeste tem um centro, né, que é Fortaleza, região Sudeste, nós temos 3 centros em São Paulo e agora começou-se a fazer transplante de pulmão no Instituto Nacional de Cardiologia do Rio de Janeiro, e temos 2 centros ativos em Porto Alegre, Salvador, Paraná, como o Israel já mostrou, começaram a fazer e pararam de fazer por conta de resultados ruins. Nós tivemos agora, ultra recente, um novo consenso da Sociedade Internacional de Transplante de Pulmão e Coração, que direciona a indicação de transplante para as diversas doenças de base. E é interessante que no documento anterior, que era de 2014, eles já faziam de uma forma quando você deve referenciar o paciente ao centro transplantador e quando você deve incluir em lista. E eles mantiveram esse mesmo padrão de recomendação, e eu tenho bastante orgulho de dizer que a doutora Silvia Campos, que é infectologista e trabalha no grupo do INCOR, e eu tive o prazer de trabalhar com ela há muitos anos, e ela fez parte desse consenso, né? Isso é uma grande honra para o Brasil, ter um brasileiro participando junto com os principais especialistas em transplante de pulmão do mundo. O que a gente tem como o raciocínio para considerar transplante para um paciente com doença pulmonar avançada é que ele tenha uma doença com alto risco de morte, maior que 50% em 2 anos, pela doença de base, apesar de adequadamente tratada, se não for realizado o transplante. E esse paciente também, no contexto clínico geral, considerando os outros órgãos e sistemas, deve ter uma alta chance de sobrevida em 5 anos depois do transplante, considerando-se o transplante e o enxerto adequados no pós-operatório. Então, o paciente fez o transplante, o pulmão está bom, ele não deve ter nenhuma condição clínica que aumente a mortalidade dele em 5 anos no pós-transplante, justamente porque a gente deve tentar priorizar
o transplante para aqueles pacientes com melhores chances de sucesso, uma vez que a gente não tem pulmão para todo mundo. Houve uma revisão das contraindicações para transplante nesse consenso, então eu vou falar apenas das contraindicações absolutas, porque as relativas aí variam de centro para centro. Então, uma coisa bem interessante, isso não tinha antes, mas agora eles colocam, o paciente que não deseja transplantar. Isso é uma coisa muito importante, né? Porque às vezes o paciente vem empurrado pela família, ou o paciente não tem condição de se expressar adequadamente, medo, ele não quer fazer o transplante, isso nunca deve ser forçado ao paciente, né? O paciente que não quer fazer o transplante, ele claramente tem um resultado pior. Por motivos óbvios, uma neoplasia com alta chance de recorrência, manteve-se um clearance de creatinina menor que 40, e eu coloco um asterisco, porque considera-se que você possa pensar em fazer um transplante duplo, pulmão mais rim, para alguns tipos de pacientes, quando o status físico dele permite. Pacientes com doença coronariana aguda ou um AVC em menos de 30 dias, paciente com cirrose hepática e hipertensão pulmonar, desde que você não esteja considerando fazer um transplante duplo de pulmão e fígado, pacientes com condições agudas, insuficiência hepática aguda, insuficiência renal aguda com diálise ou com baixa chance de recuperação, choque séptico, uma infecção ativa extrapulmonar, lembrando que infecção ativa pulmonar, muitas vezes, ela é intratável, né? Isso acontece muito com fibrose cística, então, se ela é exclusivamente pulmonar, isso é uma indicação para transplante, funciona muito como, eu costumo dizer, como um abscesso, enquanto você não drena esse abscesso, a infecção não controla. Infecção ativa por tuberculose, infecção por HIV é contraindicação apenas com carga viral detectável. Se o paciente tem boa adesão ao tratamento e carga viral indetectável, ele não tem contraindicação para transplante de pulmão. Inclusive, nós já fizemos com ótimo resultado transplante de pulmão nessa condição. Isso é muito importante, status funcional limitado, aquele paciente que está muito debilitado fisicamente, com baixo potencial de reabilitação, tanto do ponto de vista que ele não tem condições de melhora física no pós-operatório, porque ele já está mal. Você vai fazer uma cirurgia extremamente agressiva, o paciente vai receber imunossupressor, ventilação mecânica às vezes prolongada, ele não consegue sair do hospital. Um comprometimento cognitivo progressivo, então o paciente, a adesão do paciente, a compreensão do paciente do engajamento que ele precisa ter para o tratamento ter sucesso é fundamental para o sucesso do transplante. Então, a aderência, tanto por questões cognitivas quanto por questões pessoais, que o paciente não é um paciente aderente, isso contraindica o transplante. Por motivos óbvios, o uso de substâncias que prejudicam ou que causam dependência, como tabaco e drogas, e outras condições médicas não controladas que possam limitar a sobrevida. Então, aquele paciente que nunca conseguiu controlar diabetes, um paciente que tem um quadro epilético que não consegue, ele tem convulsões frequentes. Então, isso tudo prejudica o cuidado desses pacientes no pós-operatório. Importante que, quando a gente vê recomendações internacionais, a gente tem que entender como é a nossa situação no Brasil e a alocação do sistema de órgãos, né? Hoje em dia, a gente não tem um Lung Allocation Score no Brasil, a gente usa o tempo de lista de espera, a gente consegue priorizar pacientes por gravidade, mas isso depende de aprovação de entidades externas, como a Câmara Técnica, e a disponibilidade de recursos terapêuticos, por exemplo, prostacyclina endovenosa para hipertensão pulmonar, que isso a gente não tem disponível no Brasil para todos os pacientes, isso entra como um critério de indicação fora do Brasil, mas a gente tem que se antecipar uma etapa, porque normalmente os nossos pacientes não têm acesso a esse tipo de medicação. Eu vou falar especificamente o que interessa mais à comunidade de pneumologistas e cirurgiões torácicos, que é o encaminhamento, quando você deve encaminhar o paciente para o centro transplantador. Então, algumas coisas que a gente achava exageradas antes
continuam exageradas, eu entendo perfeitamente que deva continuar sendo assim. Então, apesar, hoje em dia, de terapia antifibrótica que surgiu nos últimos anos, ainda recomenda-se o encaminhamento do paciente com pneumonia intersticial usual no momento do diagnóstico, quando ele tem evidência histopatológica ou radiológica definitiva para a pneumonia intersticial usual. Para as doenças intersticiais pulmonares quaisquer, se ele tem um comprometimento funcional, mesmo que não tão significativo, uma CVF menor que 80%, ou uma difusão menor que 40%, isso indica o encaminhamento desse paciente para o centro transplantador. Se ele tem uma redução de 10% de CDF, 15% de difusão, ou 5% de CVF, mas piora radiológica ou de sintomas nos últimos 2 anos, ele deve ser encaminhado. Qualquer necessidade de oxigênio, inclusive para exercício, isso é bem importante, né? Porque a gente recebe muitas vezes o paciente com fibrose pulmonar já com máscara de Venturi em repouso, ele passou da hora de ser encaminhado, né? O paciente deve ser encaminhado precocemente. A avaliação de transplante é um processo que às vezes leva meses. A gente precisa ter bastante segurança que aquele é um bom candidato. E para as doenças intersticiais com predomínio inflamatório, progressão de doença apesar do tratamento clínico. Obviamente, aquele paciente que tem um predomínio em vidro fosco, você fez pulsoterapia, deu imunossupressão, esse paciente melhorou, ele não deve ser encaminhado para transplante, ele deve ter o tratamento clínico como principal esforço da equipe que está cuidando. E para algumas doenças do tecido conectivo que podem ter comprometimento extrapulmonar, você deve ficar mais atento ao encaminhamento precoce. E uma outra situação que cada vez eu vejo menos, não sei se está aparecendo mais ou se a gente está fazendo mais diagnósticos, são as fibroses pulmonares familiares, porque muitas vezes acometem pacientes bem jovens e esses pacientes eles vão muito mal, eles têm doença rapidamente progressiva, então a gente deve considerar o encaminhamento bastante precoce. E esses pacientes normalmente contam que tem o irmão que morreu de fibrose, o pai morreu de fibrose, então são histórias familiares bem significativas. Aqui é um caso justamente de um paciente com fibrose familiar, né? Ele tinha 56 anos quando ele fez o transplante de pulmão, e aqui a tomografia depois do transplante pulmonar bilateral 3 meses depois. Nos casos de doenças supurativas, especialmente fibrose cística, mas vale ainda as mesmas recomendações para as bronquiectasias não fibrose cística, mudou um pouco os critérios de encaminhamento, então VF1 abaixo de 30% para adultos, e o que eles colocam de diferente que para crianças o VF1 abaixo de 40% já indica o encaminhamento da criança para o centro transplantador, ou adultos com menos de 40% de VF1 e crianças com menos de 50%, se eles têm um teste de caminhada andando menos de 400 metros, se eles têm hipertensão arterial pulmonar, se eles têm retenção de gás carbônico em condições estáveis, se eles usam oxigênio domiciliar em repouso ou em exercício, se eles têm piora do status nutricional, mesmo quando otimizados, o paciente já toma suplemento, faz segmento nutricional, ele piora o peso progressivamente. Se ele tem 2 exacerbações com necessidade de antibiótico endovenoso, isso também adianta um pouco a indicação de transplante para esses pacientes. Se eles têm pneumotórax ou se têm hemoptise significativa. Você deve pensar em transplante também e talvez encaminhar esses pacientes quando ele tem um VF1 menor que 50%, mas com um rápido declínio da função pulmonar, ou se ele teve pelo menos uma exacerbação com necessidade de ventilação não invasiva ou intubação orotraqueal. Então, aqui é um caso de uma paciente de 24 anos que fez transplante bilateral e aqui 4 anos depois do transplante. Para as doenças obstrutivas, eu acho que elas sempre foram a principal indicação e talvez hoje seja uma das indicações mais difíceis, porque realmente são pacientes que, quando adequadamente tratados, e eu digo adequadamente tratados, incluindo medicação máxima, reabilitação e suporte ventilatório.
esses pacientes muitas vezes melhoram a ponto de não precisar serem transplantados, né? Então, a gente deve ponderar muito bem quando que a gente deve indicar a transplante para paciente com DPLC. A gente utiliza um índice prognóstico, que é o índice de Bold, que envolve o índice de massa corpórea, o grau de obstrução através do VF1, o grau de dispneia através do MRC e a capacidade de exercício no teste de caminhada. Então, quando ele atinge índice de Bold de 5 e 6, com alguma das situações abaixo, ele deve ser encaminhado para o centro transplantador. Pacientes que exacerbam frequentemente, lembrando que esses pacientes morrem, em geral, das exacerbações, um aumento do índice de Bold maior que 1 em 2 anos, quando ele tem aumento do diâmetro da artéria pulmonar em relação à aorta, uma relação maior que 1, ou quando eles têm um VF1 menor que 25% do predito. A gente deve considerar também aqueles pacientes que têm qualidade de vida inaceitável, porque eles acabam tendo uma referência de doença muito pior, eles vão ao hospital com muito mais frequência, eles são mais sujeitos, inclusive, a iatrogenias. Esses pacientes morrem mais quando eles têm um comprometimento de qualidade de vida importante. Se ele está piorando progressivamente, apesar do tratamento máximo e terapia, suporte ventilatório de oxigênio, ventilação não invasiva. E uma coisa que mudou em relação a 2014, que redução de volume ainda estava mais na moda, eventualmente você evitar o transplante quando você pensava em redução de volume, quer seja por cirurgia, por válvula. Hoje em dia, se o paciente tem indicação de redução de volume, você deve encaminhar para o centro transplantador ao mesmo tempo, porque não é incomum um insucesso clínico do tratamento da redução de volume, e muitas vezes você perde tempo em avaliar esse paciente para transplante. Aqui é um paciente, eu gosto de pôr esse exemplo, porque tem a questão, não pode fazer transplante bilateral para paciente com mais de 65 anos. Eu tenho uma experiência de 100% de não complicação relacionada à idade para transplante bilateral. Então, eu não acho que idade, a gente tem um limite de idade no Einstein para avaliação de 70 anos, a maior parte dos centros corretamente colocam 65 anos de limite de idade para avaliar os pacientes, mas eu nunca vi um paciente morrer de transplante bilateral porque tinha mais de 65 anos. Então, eu acho que isso não deve ser utilizado como indicação de transplante unilateral. Transplante unilateral, na minha opinião, é quando você tem um doador que só tem um pulmão bom e você tem um paciente que está muito grave na lista e que pode fazer transplante unilateral, e ele passa na frente de todos aqueles que necessariamente precisam fazer transplante bilateral. Então, ainda há espaço para transplante unilateral, mas, para mim, não é a idade que indica transplante unilateral, isso é uma opinião pessoal minha. Para as doenças circulatórias, eles mudaram um pouco, né? Eles colocam esses fatores, esses scores de risco, especialmente esse review de 8, apesar do tratamento adequado, então, habitualmente com terapia combinada, né, com 2 vasodilatadores pulmonares. Se ele tem disfunção grave do ventrículo direito com sinais de insuficiência cardíaca direita, apesar do tratamento otimizado, o paciente que tem ascite, edema de membro inferior, tem alteração de enzimas hepáticas, se ele usa terapia parenteral, ele tem indicação de transplante, de avaliar para transplante, mesmo que ele melhore clinicamente, ele, como é um paciente que pode continuar piorando rapidamente, ele deve ser considerada a avaliação pelo centro transplantador. E doença veno-oclusiva, hemangiomatose capilar pulmonar, pela a falta de resposta aos tratamentos vasodilatadores. É muito importante que a gente entenda, assim, o transplante de pulmão ainda é muito jovem, né? O jeito que se faz transplante de pulmão hoje em dia, ele começou na década de 90, de fato, né? Um transplante pulmonar bilateral sequencial. Então, muito se aprendeu nesses 30 anos de história de transplante de pulmão. Especialmente o que a gente aprendeu foi selecionar melhor os receptores. Então,
como o Israel falou, não é uma terapia de desespero, você precisa ser muito ponderado, porque não tem pulmão para todo mundo, e o paciente morrer com transplante de pulmão, você teve um consumo de recurso enorme, você interrompeu a vida do paciente antes da hora, e você deixou de transplantar um outro paciente que poderia ter melhores condições. O manejo intraoperatório mudou também, especialmente a utilização de ECMO no intraoperatório ao invés de circulação extracorpórea, isso melhorou o manejo, e também das técnicas de anestesia, as profilaxias de infecção, o manejo da disfunção primária de enxerto, que era a principal causa de mortalidade no perioperatório. Hoje em dia, com o ECMO e a expertise que nós temos na utilização de ECMO, a mortalidade por disfunção primária de enxerto diminui demais, a gente maneja melhor os imunossupressores, a gente descobriu que existe a rejeição mediada por anticorpos em pulmão, que isso, quando eu comecei a trabalhar com transplante de pulmão em 2005, a gente nem considerava essa situação tardiamente. A gente aprendeu os fatores de risco ligados à perda do enxerto precocemente e passou-se a indicar retransplante com maior frequência, e é uma situação que com bastante sucesso, né? Então, a gente transplanta muitos pacientes que morreriam de bronquiolite e vivem muitos anos a mais com o retransplante. Então, lembrando que qualquer centro que pretende fazer transplante de pulmão ou de qualquer órgão tem que ter em mente que o transplante é uma terapia que exige uma equipe multiprofissional. Não se faz transplante de pulmão só com cirurgião engajado, com clínico engajado, você precisa ter toda a equipe multiprofissional com experiência, com treinamento para isso, né? Enfermeiros, fisioterapeutas, médicos clínicos, médicos cirurgiões, anestesistas, psicólogos, isso tudo precisa ter para que você tenha sucesso no transplante de pulmão. É isso, obrigado. Obrigada, Zé Eduardo, excelentes apresentações. Acho que a gente pode começar o debate. A gente conta aqui com uma plateia seleta. Vocês podem enviar as perguntas aqui pelo QIA. Tem uma pergunta aqui da Mariana Lafetá, né, que é uma jovem pneumologista, ela é da escola, acompanha o transplante no INCOR, e ela parabeniza pelas aulas e pergunta se vocês acreditam que o Long Allocation Score deveria ser usado como critério de priorização ou definição de posição de lista no Brasil. Bom, eu acho que passou do tempo da gente ter um sistema de alocação. Não sei se o Long Allocation Score é o melhor sistema de alocação para o Brasil, mas a gente precisa ter uma forma mais objetiva de alocação de órgãos que não depende exclusivamente de posição em lista de espera ou de encaminhamento dos casos para aprovação de câmara técnica. Hoje em dia, a gente tem, no estado de São Paulo, transplantado basicamente pacientes priorizados apenas, porque com Covid, a gente teve menos doador, a gente teve mais paciente que se agravou, mais paciente que foi para ventilação mecânica que já estava em lista, mais paciente que está em ECMO, mais paciente com hipertensão pulmonar que precisou de droga vasoativa. Então, se a gente não tiver uma clareza dos nossos critérios de priorização, não só a gente pode errar em priorizar, deixar de priorizar um paciente que poderia priorizar, mas ele está 4 meses sem passar na consulta, a gente perdeu essa noção, como pode haver, inclusive, questionamentos, né? Isso é uma discussão que a gente tem tido agora. O paciente está na fila, grave, e agora só começa a transplantar paciente que está em ECMO na UTI. Isso é justo? Transplantar pacientes que têm maior mortalidade. Obviamente, esse paciente que está em ECMO, ele vai morrer se não for priorizado. Mas é aquele paciente que está piorando rapidamente a função pulmonar. Não é esse que deveria ser priorizado, sendo que ele ainda está vindo andando para o hospital. Então, isso a gente precisa que a comunidade transplantadora no Brasil se posicione o mais rápido possível para que a gente não cometa injustiças, né? Enquanto a gente não tem um aproveitamento adequado dos doadores,
a gente tem urgência em resolver esse tipo de situação, né? Porque a gente não pode perder um paciente com fibrose cística que está em casa e não foi priorizado, e priorizar só pacientes que têm uma mortalidade perioperatória imensa, né? Então, isso é preocupante e é urgente que a gente tome essas decisões. Eu não sei a opinião de Israel, porque o Estado de São Paulo está numa situação difícil em relação a isso, né? Então, a gente está sempre com vários pacientes priorizados ao mesmo tempo, atualmente. Israel? Concordo com o Zé. Eu acho que tem que ter algum tipo, assim, de score, de alocação. O Lung Allocation Score é interessante que ele tenta fazer esse balanço, né, entre a urgência na fila, em priorizar os casos mais graves e, ao mesmo tempo, aqueles que têm maior chance de sobrevida, evitando também priorizar aqueles que estão muito ruins e com a chance de sobrevida menor. Esse balanço é difícil de fazer, né, mas o score tenta isso. Mas eu acho que tem que ter, sim, algum tipo. A ordem cronológica acho que é algo meio assim, é insuficiente. Os pacientes, eles evoluem de forma diferente, deterioram numa velocidade diferente, os pacientes com fibrose, com DPOC, acho que tem que ter algum tipo de priorização. E agora veio a questão do COVID, pacientes realmente em ECMO, isso aí tem gerado esse problema, né? Essa necessidade de priorizar sempre. Então, acho que tem que ter um mecanismo, sim, de algum tipo de score, acho que é importante. Os pacientes, nas nossas filas ainda, como eu falei, a questão da escassez de doadores ainda gera tempo de fila muito alto, né? Assim, a gente ainda está naquela marca de aproveitar 5, 10% dos doadores de pulmão, então isso gera muito tempo de espera. É impressionante quando a gente vai visitar outros centros, né? A gente visitou recente lá o Centro de Transplante de Toronto, o tempo de fila lá é mínimo, é muito pequeno, o paciente espera poucas semanas, porque eles estão conseguindo aproveitar o pool de doadores lá é muito grande, né? Tanto pela perfusão pulmonar ex vivo, como pelo uso de doadores em parada cardíaca. Então, eles estão aproveitando muito doador, muito pulmão. Então, o tempo de espera realmente lá é de poucas semanas. Então, aqui não, aqui os pacientes ainda esperam muito tempo. Então, acho que tem que ter algum tipo de score, sim. Zé e Israel, vocês dois comentaram sobre os dados bastante preocupantes da BTO, né, da demanda e do número de transplantes, claro, de pulmão realizados, né, claro que isso é multifatorial, mas além da falta de centros, vocês conseguiriam transplantar mais se tivessem mais doadores, cada um em seu centro? O que daria para ser otimizado, né? O encaminhamento que é tardio, a demanda, imagino assim, a demanda para avaliar os potenciais candidatos a transplante também, isso demanda muito, né? Eu não sei quantos vocês avaliam e quantos são efetivados, né, na lista. Então, o que vocês acham que dá para ser feito para melhorar isso com os centros de referência que existem hoje? Eu acho que tem vários problemas envolvidos, né? Eu entendo que precisa ter uma melhor distribuição de centros, não precisa ter inúmeros centros igual tem nos Estados Unidos, né? Mas alguns centros bastante produtivos, né? Então, precisava ter um centro no Centro-Oeste fazendo transplante. Eu acho que precisava haver um investimento maior em Fortaleza, no Hospital de Messejana, para que algumas dificuldades que eles têm, por exemplo, em relação a tabela SUS, a repasse de verba para fosse mais adequado, né? E tivesse um estímulo que, por exemplo, você conseguisse pelo menos que os pacientes todos do Nordeste fossem para Fortaleza e ter uma equipe que pudesse ter condições de atender da melhor forma possível. O hospital é excelente, tem toda a tecnologia possível, mas o que o Israel falou, assim, a tabela SUS paga menos da metade do valor de um transplante de pulmão. Fora isso, todos os outros procedimentos que envolvem uma internação de transplante, que muitas vezes a tabela SUS é inviável, né? Broncoscopia, ECMO, uma série de coisas
Então, para um hospital que é puramente público, é muito difícil manter um programa de transplante ativo e com profissionais engajados. Aí depende de um Israel da vida suando a camisa, catando cirurgião mais novo por aí para ver quem pode ajudar, mas você precisa ter uma equipe que esteja 100% disponível, uma equipe clínica de anestesia, de tudo, para que o programa tenha sustentabilidade, né? E aí o Israel pode até falar melhor que eu. Enquanto não tiver condição para o cirurgião de tórax trabalhar com transplante, para o pneumologista trabalhar com transplante, o povo vai entrar e sair, né? Hoje em dia, eu digo que eu conseguiria viver trabalhando com transplante de pulmão, mas a maior parte dos lugares você tem que cuidar de Covid. Eu cuido de tudo também, mas eu poderia hoje em dia só cuidar de transplante do ponto de vista de remuneração, mas o pneumologista precisa dar plantão no pronto-socorro, na UTI, cuidar de Covid, fazer consultório e ainda cuidar de transplante. O cirurgião de tórax, pelo amor de Deus, né? Assim, ele tem que fazer uma lobectomia, atrasa um dia a lobectomia para fazer o transplante, vai ficar 3 dias sem dormir, ainda atende o telefone a madrugada inteira quando tem doador. E ainda vai lá na periferia, num lugar super perigoso para avaliar um doador, né? Então, é muito duro para o cirurgião de tórax, especialmente, ficar engajado na atividade transplantadora. Eu também tenho essa impressão, né? Eu vivi um pouco o começo do transplante lá na década de 90 e eu acho que realmente ele tem que ser profissionalizado, né? Tem que ser uma política de saúde mesmo, senão, né, o programa não vai para frente, né? Realmente depende de esforço pessoal das pessoas até que a coisa engaje. Então, eu acho que a gente tem que brigar por políticas públicas de saúde mesmo. Talvez a sociedade brasileira também tenha esse papel de falar mais sobre isso, né? Mesmo em termos de defesa profissional para os programas engajarem mesmo. Eu fiquei admirada com os dados de vocês, Israel, né? Assim, uma experiência em 10 anos, que eu sei que é difícil acumular essa experiência que vocês já acumularam. Essa questão política é interessante, que a gente, como um hospital público ligado à Secretaria de Saúde do Estado, tem muita influência política, impressionante, assim, como quando a gestão muda, às vezes muda as coisas no hospital, isso é complicado, porque você não consegue manter o ritmo. Há 10 anos, quando começou, a gente tinha um apoio muito grande da gestão naquele período, às vezes você tem épocas que muda a gestão, o gestor já não dá um apoio como deveria, e aí o rendimento cai. Então, assim, essa variação a gente percebe. E, assim, que eu acho que assim, a questão do doador, eu acho que é um problema, mas é um problema, assim, que isso aí, como eu falei, é universal, em todo canto tem. Agora, tem aquelas particularidades que eu acho que são até maiores, assim. Uma é isso que, como o Zé Eduardo falou, assim, é otimizar o centro, né, assim, essa questão do recurso, de verba, de manter isso constante, esse apoio, como eu falei, que isso varia muito. Tem épocas em que você tem um suporte maior, tem épocas que você tem um suporte menor. Essa questão de manter as equipes, de manter uma profissionalização, as equipes, né, estarem sempre as mesmas, estimular a equipe a continuar, a treinar os jovens, isso é difícil. A equipe cirúrgica talvez tenha se mantido constante ao longo dos 10 anos, mas a equipe clínica mudou muito, é muito difícil fixar, por essas razões que o Zé Eduardo falou. Às vezes é difícil, o pneumologista, aqui você não consegue viver só de transplante, ele tem outras coisas, e aí ele começa a aparecer outras coisas e ele vai saindo, e aí você tem que colocar novos pneumologistas, que às vezes já não passaram pelo mesmo treinamento, não tem a mesma experiência, tem que treinar de novo, aí naquele ano em que mudou a equipe de clínico, o rendimento cai, dos resultados dão uma piorada, e quando começa a melhorar os resultados, muda. E não é só a equipe de pneu, é a equipe de intensivista, de UTI, às vezes a UTI do hospital não tem aquele mesmo grupo de staff constante, fica mudando, muda a gestão, aí o grupo de intensivistas muda, contrata um novo grupo, uma equipe menos experiente, então essas mudanças atrapalham muito. Então, assim, acho que esse seria um problema, assim, otimizar o centro, né, manter o centro funcionando bem, assim, mais recursos, uma melhor gestão. E, assim, um problema que também eu acho que é mais amplo ainda é a questão também da fila dos receptores. A gente, por incrível que pareça, apesar de ser um centro único no Norte e Nordeste, a gente não tem uma fila tão grande assim, a gente não tem a dificuldade dos pacientes chegarem.
né? A maioria dos nossos pacientes são daqui mesmo do Ceará, tem alguns pacientes do Nordeste, mas a gente ainda vê que os pacientes eles têm dificuldade de chegar, por questões mesmo sociais, assim. Eles têm, às vezes, o apoio do estado deles, através daquele TFD, tratamento fora do domicílio, mas mesmo assim, muitas vezes só isso não resolve, porque ele tem que viajar, tem que morar, mudar a residência, isso é complicado para muitos pacientes, então não é fácil. Então, essas questões assim de sociais também influenciam muito. Então, a gente é, procura também sempre incentivar essa questão do encaminhamento, aulas como essa do Zé Eduardo, que orientam o pessoal quais são os critérios para estimular mais um encaminhamento mais precoce. Isso aí também é uma coisa boa, né? Assim, mas a gente vê que ainda assim, ainda chegam poucos pacientes. A gente esperaria que uma fila como a nossa assim fosse maior realmente, mas assim chegam poucos. Então assim, acho que a escassez de doadores é um problema, mas a gente ainda tem essa dificuldade assim, do paciente chegar, a escassez de receptores, digamos assim. A gente sabe que eles existem, que eles estão por aí, existe essa demanda, mas eles não conseguem chegar. Isso aí também é um problema que a gente tem visto. Isso acho que talvez a gente possa realmente atuar melhorando em programas de educação continuada, né, e para divulgar no Norte e Nordeste que o programa existe e com bons resultados, né. Uma pergunta também, essa eu vou passar para o Zé Eduardo, né, em relação à indicação de transplante pulmonar em paciente com Covid, né, a gente sabe que vocês já têm uma experiência com isso. Fala um pouco para a gente, Zé Eduardo, de transplantar paciente com insuficiência respiratória, né, crônica com Covid. Eu acho que foi talvez a situação mais que exigiu maior desenvolvimento das equipes transplantadoras dos últimos tempos, né? Porque se você vê as recomendações internacionais, até essa última, sempre um paciente que desenvolveu uma insuficiência respiratória intratável depois de um evento agudo, ele tinha contraindicação para o transplante, justamente porque era um paciente que estava na UTI muito tempo e muito debilitado e a mortalidade era inaceitável. Então, um paciente que fez uma embolia gordurosa, SARA e não sai mais da ventilação mecânica, fibrosou o pulmão. Isso sempre foi contraindicação. Com a COVID, o número de situações como essa, inclusive em pacientes jovens, foi muito, muito grande. E, obviamente, você deu uma pessoa de 40 anos, dependente de ventilação mecânica, e sem ter possibilidade de melhora, há meses em ECMO, ventilação mecânica, acordado, e você indicar cuidados paliativos totais e não da oportunidade de uma terapia que reverta aquela condição, isso o mundo inteiro começou a ficar ruim de se aceitar. Então, não foi no Brasil os primeiros casos, né? Teve na China, depois na Europa, depois nos Estados Unidos, e aí chegou a nossa vez, né? No fim do ano passado, a gente já estava sendo acionado para avaliação de vários pacientes, né? A maioria não tinha a menor condição de ser avaliado mesmo, porque tinha um monte de questão aguda, mas tinham aqueles pacientes que estavam doentes exclusivamente do pulmão, em ECMO prolongado, e a gente tinha que tomar uma decisão, né? Obviamente, a gente no Einstein tem algumas possibilidades, umas possibilidades adicionais de trabalhar com alguns recursos que nos permitiria ver o que ponto que a gente conseguiria ir nessas indicações, né? Mas isso envolve uma série de dilemas clínicos, cirúrgicos e éticos, porque não adianta eu pegar um paciente 3 meses em ECMO, colocar ele na fila e esperar a vez dele. Ele é um paciente só há sentido em colocar em lista de espera se ele for priorizável. Então, quando a gente prioriza um paciente, isso é importante que todos saibam, quem decide se esse paciente é priorizável não é a instituição que vai transplantá-lo, justamente para que não haja conflito de interesse. É a Câmara Técnica, são os membros da Câmara Técnica que não fazem parte daquele grupo. Então, o primeiro caso que a gente teve no Einstein de indicação para transplante pós-Covid era um paciente jovem, médico, que
estava trabalhando e pegou Covid, e foi um caso super dramático de outro estado, ele é do Tocantins, ele já vem entubado para o Einstein, precisou ser colocado em ECMO, 3 meses em ECMO e nada de nenhuma recuperação. E acabou que nós avaliamos do jeito que achamos adequado, esse paciente acabou falecendo com choque séptico em poucos dias, com pulmão bom. Ele tinha uma vegetação na tricúspide que não foi vista em ecocardiograma transtorácico, né? Nesse momento, a gente quase desistiu de fazer transplante para COVID. A gente se reuniu novamente, porque aí já tinham 10 pacientes que queriam que a gente transplantasse. Precisou ter uma reunião com a diretoria de prática médica do Einstein, cuidados paliativos, e a gente precisou criar os nossos critérios de aceitabilidade de paciente pós-Covid. Isso foi bem difícil, porque tinha acabado de sair um artigo do Marcelo Cipel, que é o brasileiro que opera em Toronto, no Lancet, com essas recomendações. Então, a gente tentou usar essas recomendações baseadas na experiência internacional, a gente usou a nossa experiência pessoal de um primeiro caso, e aí a gente refez a nossa avaliação para transplante para COVID, e a gente foi muito mais exigente, né? Fizemos o segundo caso e foi bem. E aí, quando teve esse segundo caso, e teve bastante discussão nesse segundo caso na própria Câmara Técnica, né? Porque alguns consideravam que não valia a pena, porque tinha pouco doador no meio da pandemia, né? E a gente tinha paciente se agravando pô, a gente vai transplantar um paciente com maior risco. Isso subiu até a Câmara Técnica Nacional, saiu do Estado de São Paulo, e acabou que aprovaram a priorização desse segundo paciente. E a gente criou os critérios de aceitabilidade para paciente para transplante de pulmão pós-Covid, né? E aí envolve algumas coisas que não se considerava antes. Por exemplo, esse paciente tem que estar acordado e afirmar que quer ser transplantado. Ele não pode ter nenhuma outra doença extrapulmonar intratável. A gente, no Brasil, diferente dos outros países, a gente considera a insuficiência renal aguda dialítica como contraindicação, porque aumenta muito a mortalidade mesmo. Então, isso foi a decisão da Câmara Técnica, né? O paciente tem que ter o mínimo de força grau 3, então ele tem que estar reabilitando, vencendo a gravidade, fazendo exercício ativo, e não pode ter uma infecção não controlada, né? E fora que ele tem que estar pelo menos 6 semanas em ventilação mecânica ou em ECMO. Então, para começar uma avaliação. É difícil, a maior parte desses pacientes não consegue ser acordado. Se ele não consegue, se você desperta ele, diminui a sedação, ele começa a fazer um esforço tremendo, a ECMO começa a dar problema, a ventilação, então assim, é muito difícil. A imensa maioria desses pacientes a gente não consegue indicar. Então a gente fez 4 no Einstein, mas a gente avaliou tranquilamente 40. Então é muito difícil. Não é a solução para a COVID, mas em alguns pacientes pontualmente isso pode ser indicado e tem tido sucesso. O INCOR já fez alguns casos também, se eu não me engano eles fizeram 3, e Porto Alegre, que eu saiba, já fez pelo menos 1, mas talvez tenha feito mais aí nos últimos tempos. Aí Porto Alegre vocês ainda não fizeram, né, Israel? Não, a gente fez muita avaliação, como você falou, porque realmente na época, no auge da Covid, a gente não ficou praticamente bloqueado o transplante, a gente não conseguia, o hospital não tinha condição de transplantar, porque simplesmente não tinha vaga em UTI, não tinha segurança, assim, não tinha áreas assim, livre de Covid no hospital, no centro transplantador. Então, por falta de segurança, a direção decidiu não autorizar transplante nesse período. Mas a gente era chamado para fazer avaliação. Assim, eu sempre fazia avaliação, mesmo sabendo que não ia poder transplantar. Né, que a gente conhecia tudo. E realmente, assim, a dificuldade maior era... Sinceramente, acho que assim, todas essas avaliações eu não vi um candidato que realmente se encaixasse. Principalmente, se até via pacientes jovens com disfunção somente pulmonar, sem insuficiência renal, mas a dificuldade maior realmente era acordar. Era muito difícil assim para a equipe de intensivista e fisioterapeuta acordar o paciente assim para reabilitar. Esse paciente eu não vi um que conseguisse realmente que você sai
complacência muito baixa, você desliga ali a sedação, começa a tocar tudo que é alarme, ele não conseguia sincronizar, assim, o ECMO complica. Então, assim, realmente eu não vi esse paciente, assim, um paciente que você conseguia ali acordar e manter uma reabilitação mínima para fazer um possível transplante. Acho que esse, para mim, assim, é o que eu achava mais difícil, né? Tá certo. Vou fazer uma pergunta, depois vou pedir para vocês fazerem as considerações finais. De todos esses critérios para indicação, Eduardo, por exemplo, as nossas pacientes com hipertensão pulmonar, muitas são mulheres, jovens, coincidentemente, muitas são pequenas, aí o tempo de espera é muito longo, né? Elas chegaram a ficar 4 anos na fila, por exemplo, né? Se o critério tamanho, tipagem sanguínea, aquele que você sabe que vai ser mais difícil para um transplante bilateral, isso a gente não deveria referenciar antes. Pelo menos eu tenho pensado assim, de falar, não, esse eu acho que vai demorar para ter um doador bom, melhor a gente já encaminhar. Isso tá certo? O que vocês acham? O hipertensão pulmonar antes da Covid, foi a pedra no sapato anterior da comunidade transplantadora, né? Porque no começo, ter hipertensão arterial pulmonar era indicação de transplante, depois, com os tratamentos bem mais efetivos, deixou de ser indicação de transplante, e aí viu-se que alguns pacientes que ficavam estáveis, aí tinham um rápido declínio, e aí não dava mais tempo de transplantar. E quando a gente tentava transplantar, os pacientes faleciam, porque são pacientes muito complicados. O transplante de paciente com hipertensão arterial pulmonar é muito difícil mesmo. Mesmo em centros com bastante experiência e bons resultados em transplante de pulmão, muitas vezes eles demoram anos para conseguirem fazer transplante de pulmão para HP dando certo. Acho que mudou muito o aprendizado do manejo da ECMO, né? Porque hoje você precisa muito disso até o ventrículo direito bater adequadamente, e o paciente passar aquele estresse inflamatório dos primeiros dias, disfunção primária de enxerto, porque daí, na hora que isso acontece, o VD para de novo, aí faz uma disfunção de ventrículo esquerdo e o paciente morre, né? Essa era a evolução. Primeiro PO de hipertensão pulmonar, nossa, o ecocardiografista chorava, nossa, olha como ficou lindo, o ventrículo direito, tá batendo, nunca imaginei que fosse possível. Aí, quarto, quinto dia, dá aquele baita inflamado, o pulmão fica branco, sobe a pressão pulmonar, faz uma disfunção aguda de VD, empurra o septo, o paciente choca e morre, né? Com ECMO a gente consegue controlar melhor isso. Mas continuo achando isso, né? Os centros de hipertensão pulmonar, eles também têm um feeling bem melhor, acho que hoje em dia, daquele paciente que, putz, tá com terapia dupla, não teve aquela resposta maravilhosa. Então, esse paciente já deve, assim, tá com tratamento já otimizado, não precisa nem ser a terceira droga, mas o paciente não teve uma melhora de classe funcional muito adequada, esse paciente é melhor já começar a ser avaliado, né? Então, eu concordo. Não dá para deixar esse paciente ficar muito ruim, senão a gente não consegue transplantar. E agora a gente tem tido muito paciente priorizado por HP também, né? Porque é aquilo, chega num ponto que não dá, esses pacientes não conseguem mais esperar, ele vai para UTI e precisa de droga vasoativa, Então a gente está com uma paciente de 18 anos lá priorizada em ECMO, pré-transplante, esperando um doador. É uma situação difícil, né? Eu realmente preferia que não chegar nesse ponto, né? Mas é possível. E esses pacientes ficam bem, né? Você tem pacientes, tem pacientes do seu ambulatório que, puxa, é incrível. E foi um grande aprendizado para nós mesmo, né? Como manejar o pós-operatório desses pacientes. Excelente. Bom, o tempo passa rápido, né? Já passou um pouquinho do horário. Eu vou pedir para vocês fazerem as considerações finais, mas então só destacando, né, que realmente a gente está no Setembro Verde, um mês de conscientização da doação de órgãos. Isso a gente tem que falar todos os dias, né? É um sim que realmente muda e salva vidas, né?
e que hoje eu reconheço que eu acho que as equipes transplantadoras devem ser, são multiprofissionais, elas devem ser profissionalizadas, mas sem dúvida vocês são heróis, né? Porque é muito difícil encarar esse desafio no nosso país. Então, eu queria realmente cumprimentar os dois e todas as equipes que vocês representam, porque, de fato, vocês são grandes heróis que salvam vidas, né? E que eu acho que também o transplante, né, Israel? Com certeza, depois que vocês começaram a transplantar em Messejana, o hospital deve ter crescido, né? Melhora a estrutura hospitalar. Então, eu acho que a gente não deve desistir dessa ideia. Então, Israel, suas considerações finais, depois o Zé, mas parabéns para vocês e para as equipes que vocês representam. Obrigado, doutora Jaquelina. É isso mesmo. Na realidade, assim, apesar das inúmeras dificuldades, desafios que a gente falou aqui, transplantar realmente vale a pena. Assim, vale a pena pelos resultados que a gente vê, pelos pacientes que a gente acompanha, assim, o aumento da sobrevida, a melhora da qualidade de vida é impressionante, assim, porque a gente tinha pouco tempo aqui para as aulas, mas com mais tempo aqui a gente mostraria algumas fotos, vídeos dos pacientes, assim, impressionante os bons resultados que a gente tem. Então, assim, vale a pena pelos pacientes, como a senhora falou agora no final, vale a pena também pelo hospital. O hospital, depois do transplante, ele muda, ele melhora a terapia intensiva, o centro cirúrgico, o laboratório, as equipes, enfim, você agrega com certeza valor ao hospital. Então, é uma coisa boa. E, assim, agradecer o apoio da SBPT, espero continuar, assim, falando sobre transplante, continuar com esse apoio. A gente, na Sociedade Brasileira de Cirurgia Torácica, também tem se organizado mais, essa nova gestão também criou uma comissão de transplante pulmonar, que antes não tinha, então a gente tem se reunido com frequência para ouvir cada centro, os menores, os que estão iniciando, para ouvir os problemas e ver como pode ajudar, porque às vezes você precisa realmente da sociedade, entrar com alguma coisa assim, junto com, sei lá, e falar mesmo assim, alguma questão mesmo política, junto à Anvisa, junto ao Ministério de Saúde, para lutar por alguma coisa, e com a sociedade fica realmente mais forte, né? Então a gente tem feito isso na SBCT, eu acho legal que a SBPT possa também nos ajudar, participar mais ativamente, divulgar, assim, falar sobre o transplante, divulgar critérios, enfim, estimular o surgimento de novos centros, acho que isso é importante. Então, é isso. Obrigado. Legal. Foi uma honra participar aqui dessa discussão. Legal. A doutora Irma de Godoy, né, a presidente, também dá os parabéns para vocês e agradece a presença de vocês. Vai lá, Zé Eduardo, suas considerações finais. Bom, eu acho que a gente tem um compromisso de melhorar essa situação do transplante de pulmão no Brasil, né? Eu acho que as equipes já estão muito bem treinadas, eu acho que a gente tinha que ter um apoio muito forte para o grupo de Fortaleza, porque não dá para ter essas instabilidades, eles têm resultados excelentes os pacientes do Nordeste merecem ter oportunidade de serem avaliados, né? E talvez até da região norte toda, norte e nordeste, né? Mas eles precisam ter condições sustentáveis de manter o programa. Isso que ele falou da equipe clínica é super importante. Eu acompanhei algumas dessas mudanças e realmente não dá. É muito difícil não manter uma equipe, né, por muito tempo. Então precisa desse investimento. Das secretarias de saúde, das sociedades estaduais, investir nesse centro, né? Não acho que precisa ter mais centros no Nordeste, mas um super atuante resolveria. Outra coisa que a gente, como Sociedade Brasileira de Pneumo, tem que ficar pode ajudar muito a mudar essa situação, cuidado de potencial doador nas UTIs, né? Assim, paciente em ventilação mecânica, a maior parte dos nossos doadores tem o pulmão muito mal cuidado e a taxa de aproveitamento é muito baixa, porque, poxa, se tem cuidado com lesão associada à ventilação mecânica, pneumonia associada à ventilação mecânica. Então, a gente perde doador muito jovem, sem trauma torácico, com pouco tempo de ventilação mecânica, porque não existe o menor cuidado na proteção desses pacientes, né? Acho que são duas atuações que a gente pode, como sociedade, né? Acho que estimular
fortemente que as equipes que já estão fazendo transplante continuem, né, para que não tenha esse abre um programa, fecha, abre um programa, fecha. Saber que, assim, o transplante de pulmão, ele pode ser feito pelo SUS em qualquer hospital, tá bom? Inclusive no Einstein, no INCOR, todos os pacientes podem ser encaminhados independente de qualquer coisa. O Ministério da Saúde, o Sistema Nacional de Transplantes, ele pode regular esses pacientes para o centro e dar condições e orientações para que esses pacientes cheguem ao centro transplantador. Então, isso é importante saber que o Sistema Nacional de Transplantes, a Central Nacional de Transplantes pode dar esse apoio quando há dificuldade na logística para esses pacientes, né? Então, uma das pacientes que a gente transplantou para o Covid, ela veio de Natal, ela é totalmente SUS, ela foi trazida em um avião UTI em ECMO para o Einstein, transplantou pelo SUS, para o programa nosso com o Ministério da Saúde. Então, assim, temos todas as condições de transplantar esses pacientes. A gente precisa que esses pacientes sejam indicados a tempo e a gente precisa que as equipes tenham condições de trabalhar com qualidade para que pessoas brilhantes não desistam de serem transplantadoras. Excelente. Acho que o recado está dado e tenho certeza que a sociedade, né, a nossa gestão realmente valoriza muito o transplante de pulmão, né, e a gente realmente acredita que a gente deva falar mais, discutir mais, criar oportunidades até para estimular que as pessoas realmente continuem atuando nessa área. Então, muito obrigada pelas palestras, pela discussão, mas principalmente pela dedicação de vocês ao transplante de pulmão. Então, parabéns e muito obrigada. Logo em breve a gente vai ter outras situações aí para a gente poder conversar mais. Obrigada. Obrigado, pessoal. Obrigada, pessoal. Boa noite, pessoal. Obrigada.